bom dia. Põe a linha aqui no grupo, por favor. Aqui eu vejo as pessoas que estão entrando, não, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Agora vi aqui 11 participantes. Não estava conseguindo ver. Bom dia a todos. Acho que antes da gente começar apresentações, queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai trazer o Mauro Lúcio, aqui um grande parceiro nosso da Backhauser, para falar de um tema que tem sido falado bastante nos últimos tempos, mas segundo ele e até a prévia que a gente teve aqui, eu acho que o Mauro ele traz uma visão um pouco, não é diferente, mas uma visão mais concreta dessa real sustentabilidade dentro da pecuária. E que, como um amigo meu falava, que não é só uma árvorezinha, né, Mauro, atrás de qualquer coisa que quer dizer que você trabalha com sustentabilidade, é muito mais que isso. Então, vou dando as boas-vindas a todo mundo, o pessoal já está entrando. Eu acho que respeitar aqui os horários e até a pontualidade de todos, nós vamos tocando aqui a abertura e o pessoal que vai entrando pega esse bonde e que vai ser muito bom de qualquer maneira, tá bom? Então, bom dia a todos vocês. Eu queria me apresentar rapidamente, falar um pouco da Backhauser. Então, meu nome é Carla, eu sou zootecnista de formação, trabalho na Backhauser num departamento que a gente colocou como comunicação, e mais do que isso, a gente chama de comunicação BEA, que é o bem-estar animal e humano. A Backhauser fala de bem-estar animal desde 92, e é o que a gente prega em todos eu acho que todas as atividades, todos os propósitos que a gente procura fazer dentro da empresa. A gente colocou o bem-estar animal e humano porque a gente acredita muito que essa relação tem que ser saudável. Quando a gente fala dos animais, que é um baita de um cliente nosso, né, que usa ali os equipamentos, mas a gente fala também das pessoas e todas as pessoas envolvidas nessa cadeia, desde todos os colaboradores que produzem, que dão o seu melhor para entregar um equipamento de tecnologia, de inovação, conforto e bem-estar, e para aqueles que usam esse equipamento lá na ponta. Então, a Backhauser se propõe a falar desse tema desde sempre, e acho que a gente entende que é uma ferramenta, que o bem-estar animal ele é uma ferramenta dentro de um guarda-chuva maior, que é a pecuária sustentável. E a gente acredita muito nessa atividade. Então, para os que não conhecem, a Backhauser é uma empresa familiar, estamos aí no mercado há mais de 50 anos, e a nossa missão é inovar e industrializar equipamento de contenção para bovinos. Mas mais do que isso, a gente quer fomentar tecnologia, porque a gente acredita numa pecuária sustentável. E é isso que a gente vem fazendo há muitos anos. E acho que esse fomentar tecnologia, nada mais legal do que trazer o Mauro para falar, e aí acho que apresentando um pouco mais do Mauro, que é um cara que trabalha com gestão, com números e com muita tecnologia para fazer a pecuária produtiva, dentro de um ambiente bem peculiar, que é a Amazônia, e aí ele vai trazer muito disso na fala. O Mauro está em Paragominas e trabalha, vive da pecuária há mais de 30 anos, e os últimos 15 anos se tem dedicado a falar mais desse tema da sustentabilidade, e que eu acho que até com um propósito muito maior do que só falar de sustentabilidade, mas ajudar, fomentar e estender a mão para aqueles que queiram fazer o mesmo na região e fora da região. Eu estava lendo aqui o seu currículo, Mauro, é muito difícil falar, mas o Mauro foi chamado, então, para nos representar como pecuarista dentro da Rio Mais 20. A Fazenda Marupiara ganhou alguns prêmios de sustentabilidade, e vocês vão poder ver que o Mauro ele tem uma fala muito simples, muito clara, acho que muito abrangente,
e é um cara que trabalha com muitos dados, com muitos números, e acho que ele traz isso, essa concretude em tudo que ele vai falar. Eu tive o prazer de trabalhar com o Mauro em Paragominas, no projeto Pecuária Verde, e acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive de pecuária dentro de um ambiente que eu não estava acostumado, até porque quando a gente fala de Amazônia, a gente escuta muita coisa, mas a gente não está lá para vivenciar o que esses caras vivem. Então é um grande prazer te receber aqui, Mauro. Queria te agradecer imensamente. Eu acho que você aceitou super rápido esse convite nosso. Hoje a gente decidiu não só falar, né, com a nossa rede de vendas, que às vezes a gente fala, mas a gente abrir para convidados, que eu acho que é um tema muito relevante. Então, eu queria te agradecer, te deixar bem à vontade e só dar um recado que o Mauro vai ter uma meia hora para falar e vocês vão ver que é pouco, que a gente ficaria aqui muito mais tempo. E todas as perguntas que vocês tiverem, por favor, mandem no chat aqui e depois eu e a Mariana, a gente vai fazer essas perguntas para o Mauro responder, tá bom? Mauro, é com você. Obrigada mais uma vez. Mauro, bom dia. Você tá no mudo. Precisa ativar o microfone. Isso, tira o microfone do mudo aí, Mauro. Bom Agora. dia. Foi. Eu tenho que zerar o meu coisa, vou zerar para poder ter direito a esses 24 segundos, porque são muito importantes para mim, para aquilo que eu quero levar para vocês. Muito obrigado, Carla, muito obrigado, Mariana, muito obrigado a todos da Beacon House, da gente vocês me darem a oportunidade de fazer isso aqui. Eu vou fazer, assim como já falei desde o início, vou falar de coisas muito diferentes daquilo que vocês estão acostumados a escutar, a ver, principalmente sobre esse tema. Tá? E quando as coisas são diferentes, né, talvez elas choquem pessoas. Né? Então, eu quero só deixar aqui bem claro que todas as palavras, tudo aquilo que eu vou fazer e todo o recado que eu quero mandar é da minha livre e espontânea vontade, e não tem nada a ver com a Mariana. Quem achar bom, bate palmas para a Mariana, porque ela me deu essa oportunidade de falar, mas quem achar ruim, tem que achar ruim comigo e não com ela, porque eu estou aproveitando esse espaço para poder mandar o recado para vocês. E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês é que eu sou intencional e isso que eu estou participando aqui é porque eu quero criar um movimento de pecuária diferente. Tá? Então, eu queria começar, através da pecuária sustentável, a trazer uma figura de uma pessoa aqui, que é o Elon Musk. Né? O Elon Musk é um cara, porque para você fazer coisas diferentes, você tem que mirar na Lua. Tá? Então, hoje, a maior parte das coisas, da tecnologia que nós temos hoje, foi porque a NASA mirou para levar o homem à Lua. E muitas coisas, várias delas da tecnologia, foi porque ela queria levar o homem à Lua, que eles tiveram que estudar isso. Muitas coisas de satélite, muita coisa hoje de internet, de todas essas coisas, essa comunicação, você tem porque o homem, a NASA quis mandar o homem para a Lua. Então, se você quer coisas diferentes, mire na Lua. Hoje, o homem mais poderoso do mundo, que está fazendo o maior sucesso, é o Elon Musk. O que ele fez? Ele mirou na Lua. Né? Então, ele está fazendo coisas revolucionárias. Aí ele trabalhou em foguete. Qual que é a maior revolução dele? Por que uma fábrica dele de automóveis vale mais do que todas as outras fábricas, com história, com tudo? Porque ele está pegando a tecnologia de foguete, é a coisa mais avançada do mundo, e está colocando isso dentro de um automóvel. E dentro de um automóvel, os outros que fazem automóveis, eles estão completamente para trás daquilo que ele está prometendo.
Então, aí você vai falar, não, mas o Mauro é doido, ele está começando a falar lá negócio de lucro. Então, tá bom. Então, nós vamos falar de pecuária sustentável, aí vamos para a origem, tá? E eu fui procurar sobre pecuária e saber de pecuária. Vocês precisam saber uma coisa: a pecuária, ela é e sempre foi sustentável. O que existe de diferença é o pecuarista. E aí a gente vai ver o que no pecuarista é que está o sustentável e o insustentável. E tem uma outra categoria depois desse insustentável que nós vamos falar sobre ela aqui. Então, a sustentabilidade, nós vamos pegar, então, para poder saber, eu fui estudar sobre pecuária, fui estudar, e quanto mais eu me aprofundava, eu fui obrigado a entrar e ler e estudar o livro mais antigo que eu achei. Qual que é o livro mais antigo que eu achei? A Bíblia. Se vocês têm outro, vocês me informam, porque aí eu vou olhar nisso lá. Mas a Bíblia tem os ensinamentos milenares, é um livro multimilenar. E, para vocês saberem, é o livro mais vendido até hoje. Então, eu acredito muito em Deus, mas às vezes as pessoas não acreditam, mas então a sabedoria está nos livros. Se você tem um livro que é mais vendido, é porque ele tem sabedoria. E aí, quando você pega na Bíblia, está no início. No início, o primeiro parágrafo, ou o primeiro versículo da Bíblia, fala na terra. A terra é o maior ativo da pecuária. Então, está lá a terra. Então, você vai ver da terra, daí a pouco estão os animais, daí a pouco estão todas as coisas. Então, você vai saber que a pecuária está nessa era. Se você for ver em Gênesis, no livro, tem Jacó, tá, com o sogro dele, Labão. Eles fizeram uma sociedade. Em quê? Em gado. Tem a história, vocês podem estudar sobre a história dele e tal, pode fazer tudo. Mas começa em gado. Se vocês vou falar um aqui, o Isaías, que me chocou muito, Isaías 30, capítulo 30, versículo 23 e 24. Deus ensinando a plantar capim e como engorda boi, pasto bom. Vocês vão lá, vocês vão ler. Você entendeu? Então, o que eu estou falando para vocês? Se eu falo do Elon Musk, vocês acham adiantado demais. Se eu falo de Gênesis, vocês falam que eu estou atrasado demais. Então, o que é isso? Sustentável, essa atividade porque ela dura desde o livro de Gênesis. Ela está aí, ela está fazendo. Agora, o que as coisas vão transformando, vão mudando. Então, o que acontece é o pecuarista, a insustentabilidade está no pecuarista e não na atividade de pecuária. Tá? Então, hoje nós temos dois pecuaristas, tá? Um que é insustentável, tá? A pessoa que faz as coisas com sustentável, e o outro é insustentável. Então, é essa pessoa que nós temos que mudar. O que nós temos que fazer esse cara? Virar sustentável. É isso que nós estamos querendo fazer. Como que a gente faz esse cara virar isso aqui? É fazendo ele produzir mais, é fazendo ele ganhar mais dinheiro. E aí, quando você... O problema que hoje, o que está acontecendo? Nós estamos pegando essas pessoas e eles estão virando, em vez de virar sustentável, aí eles estão virando aqui, ó, insuportável. Quem é esse aqui insuportável? Esse é o cara que está desmatando, esse é o cara que quer continuar só fazendo isso, só fazendo esse tipo de coisa. Então, esse cara começa a atrapalhar esse daqui. E quem fomenta isso aqui é esse insustentável. Então, o que nós temos que fazer? Pegar essa pessoa aqui, que é insustentável, e trazer ele para a sustentabilidade. Trazer ele para poder fazer as coisas certas. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa, que vai mudar a vida de vocês ter sustentabilidade ou insustentabilidade.
que acontece isso é o seguinte: para você ter sustentabilidade, você tem que respeitar princípios. O que acontece é que todo mundo, para ser sustentável, quer obedecer regras. Aí todo mundo revolta. Contra a regra, todo mundo revolta. E o que são os princípios? Deus criou o mundo em 7 dias. Todos os princípios foram feitos nesses 7 dias. As regras, não tem nenhuma regra, só tem princípio. O que foi criada a regra? Foi porque as pessoas começaram a quebrar princípios. Desde quando elas começaram a quebrar os princípios, aí começaram a inventar as regras. Então, as regras existem só por causa disso. Mas se você enxergar a sustentabilidade, se você enxergar isso como um princípio, esquece que você não vai estar nem aí para a regra. E foi quando eu enxerguei isso, desde quando eu vi isso, foi aonde foi a minha transformação. E eu vou falar para vocês, de novo, e sabe quando eu enxerguei isso? Em 2002. Em 2002, eu enxerguei essa questão de trabalhar em cima de princípio e não em cima de regras. E aí eu comecei a fazer uma pecuária diferente. Você sabe o que era isso em 2002? Tratar melhor, fazer coisa melhor, não sei o quê? Era estar mirando na lua. Tem muita gente que vai na minha fazenda hoje, aí você vai ver árvores lá de 20, 25 anos, corredores, coisas para poder fazer. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer isso, os órgãos, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, a própria Embrapa, todos eles eu procurei, porque eu queria plantar árvore, eu queria fazer algo diferente. Nenhum soube me explicar de que maneira que era ambientalmente correto. Ninguém me falou isso. Ninguém sabia. Ambientalmente tem que ser assim. O único que me deu a sugestão foi a Embrapa. E a Embrapa, naquele tempo, me sugeriu para eu plantar mogno africano, porque com mogno africano eu iria ganhar dinheiro. Com 20 anos, eu iria ter um valor bem agregado nesse mogno. Foi por isso, não pelo quesito ambiental. Então, eu fiz uma coisa, os plantios, quem conhece a minha fazenda tem certeza, eu estava mirando na lua. O que eu acertei? Em algo diferente. E aquilo ali mudou a minha cabeça. Então, desde quando eu parti para poder fazer as coisas, tá? Por princípios, eu mudei. Então, eu nunca fiz por regra. Eu nunca fiz porque o IBAMA, ou porque a Secretaria do Meio Ambiente, ou porque a ONG, ou porque qualquer um que seja, foi lá ditar regra para mim. Nunca foi feito assim. Pelo contrário, eu levei essas pessoas na minha casa, na minha fazenda, para de lá a gente criar regra. Eu lembro muito bem do Ministério Público Federal, quando fez o embargo à carne do Pará, e foi daí que surgiu o projeto Pecuária Verde, do qual a Carla falou, e que ela me ajudou muito, ela foi a pessoa com que conseguimos tocar isso para frente. Ele surgiu para poder a gente fazer isso e mostrar, porque queriam colocar regras que não precisavam de ser colocadas, serem impostas, como cercar todas as APPs. Não era assim que ia melhorar. Como que ia melhorar? Você pode produzir nessa área. Essa área tem muito mais aptidão. Essa área é muito melhor. Investe aqui. Toda hora que nós investimos, onde podia produzir, onde tinha aptidão, a gente abandonou as áreas que não precisavam, que eram as APPs. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um princípio. Nós não fomos guiados por regras. Agora, precisa. Por quê? Por que precisa de existir a regra? Porque tem gente que quebra o princípio. Então, se eu quero fazer regra, faz essa regra aqui. Faz assim. Você entendeu? Mas se todo mundo for pelo princípio, ele dispensa a regra. E por que eu nunca preocupei com nada que eles vão fazer de legislação, disso, isso, aquilo? Por quê? Porque eu respeito o princípio. E aí, vocês querem ir lá e ver quem faz a regra? Você quer ir lá e ver o que é sucesso? Vai lá que eu vou te mostrar. Outra coisa, então nós estamos falando isso do ambiental. A maior insustentabilidade da pecuária não é no quesito ambiental.
é no social. E aí eu vou falar para você também. Aí todo mundo vai falar que a lei trabalhista é isso e aquilo. Lei trabalhista é o raso. Ela pega por baixo. Porque se você for por princípios, né? Então está lá nos princípios, né? O primeiro princípio é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí você tem o princípio de servir. E aí você tem vários princípios, o princípio do amor e tudo. Quando você usa os princípios, você não precisa das regras. Esquece, elas não valem nada. Nada vai te atingir. Então, é isso que você tem que fazer, porque quando você for pelo princípio, quando você servir a pessoa que trabalha com você, quando você fizer, você toca o coração dela. Quando você toca o coração dessa pessoa, ela faz de tudo por você. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero o máximo da pessoa que trabalha comigo, eu tenho que dar o meu máximo por ela. Então, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar. Então, o que acontece? Esquece regra. Na regra, não tá para esse cara trabalhar com o coração, olhar porque que meu boi não ganha peso, olhar porque que minha vaca não pariu. Na lei não tem nada disso. Mas eu consigo conquistar isso, porque eu vou no princípio, eu vou servir, eu vou amar esse cara. Você entendeu? Então, aí eu vou querer que ele cresça, eu vou querer que ele melhore. Por quê? Se ele melhorar, eu melhoro a mim. Tudo que eu melhorar nesse cara vai refletir em quê? No meu negócio. Então, o que nós precisamos de fazer é partir por princípios. E aí, então, eu vou mostrar para vocês como nós vamos tirar esse cara aqui da insustentabilidade, de ser insustentável, para ele ser sustentável. E por que eu quero tirar esse cara? Porque senão ele vira isso aqui. Toda hora que ele vira isso aqui, você entendeu? Ele me prejudica. Hoje eu sou prejudicado, eu tenho que fazer isso. Toda vez que eu vou vender um boi, eu estou falando para vocês, de maneira que eu trabalho. Toda vez que eu vou vender um boi, eu me sinto constrangido, porque o frigorífico tem que ligar para uma pessoa para poder saber dessa pessoa se pode comprar o meu boi ou não. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá, ver o que eu fiz, o que eu coisa, papapá. Por quê? Olha, o meu princípio é de fazer as coisas certas. Mas tem gente, o insuportável, que está desmatando. Então, eu sou julgado como qualquer um outro. E aí, então, eles têm que ir lá, me monitorar, me ver, para poder eu fazer isso. Eles deixam de monitorar a minha qualidade do meu produto e tudo. Então, olha a nossa régua, como é que está baixo. Nós precisamos de ter qualidade de produto, fazer isso, agregar valor, fazer um negócio diferente. Então, o frigorífico, na hora que eu for vender o mercado, ele quer saber algo, o que eu estou fazendo de diferente. Mas não, nós estamos lá no arcaico, saber se está desmatando ou não. E eu sou julgado como esse cara. Então, eu, em vez de estar mirando na lua, de estar enxergando nada, o cara está querendo ter o que eu estou fazendo de diferente, o que minha carne tem. Minha carne tem agregado biodiversidade, minha carne é isso. Não, o cara está querendo saber se eu estou desmatando, coisa lá do arcaico. Então, eu preciso de tirar esse cara, levar ele para cá, porque eu não posso deixar ele vir aqui, tá? E aí eu vou tentar ser muito breve e explicar para vocês por quê. Você tem duas maneiras. Uma, você fala com história, que é o que eu contei até agora para vocês, e aí você vai falar, não, esse cara é só história, só conversa. E a outra, você vai começar a falar com matemática. Então, aquele que não vier, por isso aqui que nós estamos falando, que é pela história, por aquilo, pelos fatos que aconteceram, tá? Eu vou falar com ele agora por números, por matemática. O que eu vou colocar aqui é matemática, tá? Aí você vai ver, matemática não tem erro, é ciências exatas, tá? Então, nós vamos colocar isso aqui. Agora, se você não acredita pela história nem pela matemática, aí é só Jesus na sua causa, não tem outra maneira. Então, eu vou falar, como o meu tempo é curto, eu vou falar de quem recria e engorda. Que aí você compra um bezerro de 230 quilos e vende um boi de 530 quilos. Eu quero falar para vocês que isso aqui é matemática. Então, matemática é a fórmula. O dado, você põe o que você tem lá.
Se você acha que você vende boi de 600, você põe 600. O que você compra, o que coisa, você pode colocar. O resultado vai ser o seu resultado. Eu estou dando aqui um exemplo. Então, o que eu faço na minha propriedade? Eu produzo 300 quilos. É isso aqui que acontece. O meu negócio é isso aqui. É pegar um bezerro e vender um boi gordo e é fazer isso aqui. É disso aqui que eu vivo. Tá? Hoje, a maioria das pessoas fazem isso produzindo 330 gramas por dia. Tá? É isso aqui que eu vou olhar. A média é isso aqui. Hoje, a média nacional, você pode olhar, é isso aqui. Qualquer coisa que for diferente disso, aí é a pessoa que está fazendo confinamento, a pessoa que está fazendo algo diferente. Portanto, ela vai ter custos diferentes. Nós estamos falando de pecuária, tá? Pecuária sustentável, pecuária a pasto, você pode usar algo como ferramenta, tá? Mas é o mais tradicional possível. Então, quando eu faço isso, você divide 300 por 330, são 909 dias, tá? Que você gasta para fazer isso. Isso aqui vão dar 29,9 meses. Tá? Então, vocês acompanham isso aqui. Então, o ano tem 12 meses. Quando eu pego 12 e divido por 29,9, vou ficar aqui 0,40. Isso aqui é a taxa de desfrute. Então, significa que uma fazenda que pega um bezerro aqui para botar 300 quilos, gasta esse tanto de dia, ele vende 40% do rebanho. Tá? É isso aqui que ele vende. Então, até aí vocês entenderam, agora vai para frente. Então, como é que eu vou descobrir? Esse cara, a taxa de lotação que nós estamos falando, da média, é de 0,8 cabeças por hectare. E nós vamos falar o que um hectare dá para uma pessoa. Vezes a taxa de desfrute, tá? Então, é 40%, e vezes o peso que eu vou vender por esse animal. O peso ali é 18 arrobas, é 530 quilos. Eu estou colocando que dá 52%, que é tudo dentro de uma média factível. Então, isso aqui vai dar 18,37 arrobas. Tá? Então, aqui você vai descobrir o seu faturamento. Isso tudo é igual faturamento bruto por hectare. Tá? Então, quando você pegar 0,8, tá? Vocês podem pegar a calculadora aí, 0,8 vezes 0,4 vezes 18,37. Então, você tem aqui 5,88 arrobas por hectare por ano. Tá? É esse aqui o seu faturamento por ano, 5,88 arrobas. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Para você vender, né, para você ter isso aqui, esse faturamento, você tem que comprar. Então, você compra 0,8, tá? Você compra o mesmo 40%, né, que é a mesma quantidade, vendeu um, comprou outro, só que aqui são 7,66 arroba, que é o bezerro de 230 quilos, dividido por 30, dá 7,66 arrobas. Então, você vai precisar de comprar. Aqui é 0,8 vezes 0,4 vezes 7,66. Então, você vai precisar de comprar aqui 2,45 arrobas, tá? Por hectare por ano. Então, isso é o que você vende, isso é o que você compra. E aí você tem o dinheiro para poder fazer isso. Bom, vamos transformar isso aqui para dinheiro. Tá? Então, quando você transforma isso aqui para dinheiro, você tem 5,88 arrobas. Tá? Aí, se a gente colocar, vamos colocar aqui um boi de R$285. O preço, você põe o teu. Aqui, o que eu estou te falando são só as fórmulas. O valor, o indicador, você põe o teu sem problema nenhum. 5,88 vezes 285. Então, 5,88 vezes... Vamos botar aqui... R$280 aqui, que é 285, é o bezerro, vezes R$280. Então, daqui, ó, dá
646,40. Esse aqui é o seu faturamento bruto por ano, tá? Você vai faturar isso, você tem que comprar, né? Então, 2,45 vezes, vamos botar aqui o bezerro de 285. Esse preço é o preço aqui da minha região, custa R$ 9,50 o quilo. Então, hoje, tá? Isso aqui melhorou muito. A sorte do fazendeiro, esse do invernista, né? Sorte dele. Então, se você colocar aqui, ó, 2,45 vezes 285, vai ser 698, tá? E 25. Então, aqui eu vou colocar que essa pessoa, tá? Ele tem 0,8 cabeças. Eu vou falar que ele tem uma diária, um custo diário desses animais de R$ 2,50 por cabeça. Tá? Aqui também você põe o que você tem, vezes 365 dias. Tá? Então, se você pegar 0,8 vezes 2,50 vezes 365. Então, aqui você gasta R$ 730 por hectare por ano. Então, o que você tem aqui? 1.646,40 menos 698,25 menos R$ 730. Tá? Você tem um lucro aqui de R$ 218,15. Tá? Então, esse é o lucro que você tem por hectare. O que acontece? Por que esse cara não consegue ser sustentável? Porque sustentabilidade, ela começa, a primeira coisa é você não degradar. Tá certo? A primeira coisa que você, para você ser sustentável, você não pode degradar o seu solo. Manter e melhorar a fertilidade. Esse é o primeiro caminho da sustentabilidade. Aí eu te digo, o cara que tem R$ 730 para gastar num hectare, se você for falar de um adubo e base para poder só manter, melhorar só aquilo que você extrai, é 100 quilos de MAP. 100 quilos de MAP hoje deve custar R$ 450, né, para você jogar por hectare. Aí você só tem 730. Isso é caríssimo. Você não consegue fazer nada no seu coisa, porque isso aqui é R$ 730. Eu vou mostrar para vocês um negócio, porque que rendimento de carcaça, isso aqui deixa você muito vulnerável. Primeiro que você não pode gastar nada. Tá certo? Você só pode gastar R$ 730 por coisa. E quando você fala em treinar um funcionário, você fica louco. Pai, como é que eu vou treinar? Não dá, eu só tenho isso aqui para gastar. Aí você tem que escolher se treina um funcionário, se joga um quilinho de adubo, se você melhora seu equipamento lá do curral, se você faz. Você não tem como fazer, porque o seu orçamento ele é muito curto, ele é muito pequeno. Você entendeu? Então, aqui já te tira toda a sua coisa, o que vai te fazer se tornar insustentável. Você não consegue levar, tocar o seu negócio para frente. Tá certo? Então, aí você vai aqui, você vai pegar, você vai trabalhar, melhorar a fertilidade. Eu vou falar da pessoa que trabalha com 4 cabeças por hectare. A pessoa que trabalha com 4 cabeças por hectare, ele aduba pasto, ele melhora a qualidade do pasto. Então, quando ele faz isso, ele melhora isso aqui. Aí, se você não acredita nisso, você tem que ir conhecer e ver e trabalhar. Então, eu vou trabalhar com esses números aqui, porque são os números que eu consigo, que eu trabalho há mais de 6 anos, 7 anos que eu trabalho dentro disso aqui. Quando eu não consigo isso aqui, quando eu trabalho mal, quando eu erro, aí eu não consigo isso. Mas todas as vezes que eu trabalho certo, que eu faço certo, esse número aqui é o que eu alcanço, aliás, até mais do que isso. Quando você passa para isso, os mesmos 300 quilos, você vai gastar 461 dias. 461 dias vão dar 15 meses. Quando você passa para 15 meses, 12 dividido por 15 vai dar 0,8, que é
80% de taxa de desfrute. Então, você tem 4 cabeças, 80% aqui de desfrute. O peso que eu vou vender é o mesmo, 18,37 arrobas. Tá? Eu vou precisar de comprar os mesmos 4, 80% dele, que vendeu um contra o outro, de 7,66. Então, vou só acelerar aqui, senão a Carla fica brava. Se você pegar 4 vezes 0,8 vezes 18,37, 4 vezes 0,8 vezes 18,37. Vão dar 58,78 arrobas por hectare. Tá? Aí você vai ter que comprar também 4 vezes 0,8 vezes 7,66. Você vai ter que comprar 24,51. Então, se você partir lá, então, do que você tem 58,78, tá? Vezes os R$280. Lembrando que isso aqui é só a fórmula, o dado é o seu. 58,78 vezes 280 vão dar R$16.458. Tá? Se você tem que comprar 24,51 vezes 285, aí você vai ter que fazer isso aqui, ó, 24,51 vezes 285. Vai dar 6.985,35. Tá? Aí você é gastador, você gasta muito, você tem aqui 4 cabeças. Olha, você vai gastar o dobro que o outro. R$5 por cabeça. Vezes 365. Tá? Então, se você pegar 4 vezes 5 vezes 365, você vai poder gastar, olha aqui vocês veem, R$7.300. Você sabe uma coisa aqui? Tudo que está fazendo aqui é 10 vezes mais do que o outro lá. Engraçado isso aí, depois vocês pegam aí para você ver. Olha aqui. Então, você fatura R$16.458,40, você tem que comprar R$6.985 de matéria-prima e 35, e você gasta R$7.300, porque você é muito gastador. Sobra R$2.173, tá? E 50, 0,5, parece, 0,5. Tá? Então, você sai de um horizonte, o que eu quero chamar a atenção para vocês, não é nem o que você ganha, tá? Que você vai ficar bonitão aí, você é sustentável. Mas olha aqui você tem R$730 para gastar. Aqui é 10 vezes mais, aqui você tem 7.300. Se você for falar em 100 quilos de mato, não vale nada aqui. Acabou. Aí você vai, vou jogar 1.000 quilos de adubo, é 4.000 e pouco, é 4.000 e pouco, então sobra 3.300 para você fazer, para você gastar, para você investir. Porque quanto mais você põe em tecnologia, você tem que investir em pessoas, em conhecimento, em treinamento. Você tem que investir em novos equipamentos. Como que você vai sair de 330? Aí tem que ser uma outra aula que a Mariana vai fazer, ou não, dependendo do que ela está escutando aqui de mim. Talvez não. Mas como que você vai fazer isso aqui para virar isso aqui? Manejando, não é fazendo nada. Manejando pasto e manejando animais. Ora, se o meu negócio é ganho de peso, como que eu sei se eu estou bom ou se eu estou ruim? Pesando, meu criatura. Pesando. Então, se você pesa muito, se você tem muito gado, então você vai precisar de arrumar o quê? Equipamento bom. Usa equipamento bom. Se está fazendo musculação, começa a marcar só nas máquinas lá. Tem hidráulico, tem tudo. Mas você faz isso porque você tem poder para poder fazer isso aqui.
Agora, só para acabar, que eu nem sei se eu posso ou não, então eu vou falar aqui. Se você tem 1.000 hectares, presta atenção nisso aqui, você vai ter 800 cabeças. E você vai ter um lucro de R$218 mil por ano. Tá certo? Bom, se você... O que é caro? Ah, o gado é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coisa, eu não tenho crédito. A conversa todo mundo não tem crédito. Então tá, você não tem crédito. Sabe o que você tem que fazer? Então você pega 800 cabeças e vou fazer diferente, vou fazer bom. Então o que eu faço? Eu vou botar isso aqui em 200 hectares. Sobra 800 hectares aqui para você fazer o que você quiser. Você vai arrendar, você arrenda para banana, para soja, para não sei o que paga muito dinheiro. E você vai ter 800 hectares. Só que 200 hectares. Só que aqui você ganha 2.000 e poucos reais por hectare. Tá aqui, ó. Você ganha 2.173 reais vezes 200. Você vai ganhar o dobro daqui. Você vai ganhar 436 mil reais. Meu amigo, como é que pode? Você tirou, você só vai trabalhar em 20% daquilo que você tem. Você vai ter o mesmo gado, porque todo mundo é apaixonado. Sabe por que todo mundo é apaixonado? Por isso aqui e por isso aqui. Entendeu? Porque isso valoriza e isso valoriza. O que torna o insustentável virar insuportável? Porque ele quer ganhar nisso aqui. Aí o que ele faz? Ele transforma a floresta em pasto. Ele é mais sabido que todo mundo. Só ele que sabe fazer isso. Não é. Ele é mais corajoso. Ele tem coragem de ir para o crime. Porque é crime. Desmatamento, fora da lei, é crime. Aí ele tem coragem. Ele ganha dinheiro porque ele é corajoso. Porque isso aqui, o desmatamento, as pessoas têm uma grande chance, né, de ninguém ver, de ninguém pegar, do IBAMA não pegar, não multar, não prender, não fazer. Então, ele vai lá e faz. Então, por isso, agora, faça isso aqui, você quer ganhar dinheiro, só que olha para você ver a diferença. Se você tem esse bicho aqui, ó, você tem 1.000 hectares, você fatura R$1.600, faturamento bruto, R$1.600. Então, esse cara aqui, ele fatura R$1.646.000, R$1.646.000 por ano. Esse cara aqui tem 200. Olha aqui, 200, ele fatura 16 por hectare, 16.458,40 vezes 200. Esse cara fatura 3 milhões. Esse aqui, pequenininho, que todo mundo fala que ele é pequeno, 3.291.680. Então, você tem 200 hectares e fatura isso. Você vive em outra esfera, outro mundo. E o outro tem lá 1.000 e só fatura isso. O lucro de 1.000 é esse. O lucro de 200 é esse. E os outros 800? Tem o quê? Você pode arrendar, você pode fazer o que você quiser. Aí, se você pegar o que você pode gastar, eu não vou nem falar isso, porque aí a Carla vai em coisa que eu já devo ter extrapolado tudo quanto é coisa. 37, eu tinha 30. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu vou estar à disposição de vocês para poder responder. Espero que essa matemática aí tenha feito efeito na cabeça de vocês. Se a história não fez, a matemática tem que fazer. Porque eu vou falar para vocês, o dia que eu fiz essa conta aqui, eu fiquei doido. Eu falei, isso não é possível. Tá? Então, eu vou estar aí à disposição, precisava de um dia inteiro para a gente falar sobre isso, a vulnerabilidade desse cara aqui, ó. Por que esse cara, ele só está em cima de regra, que todo mundo é contra ele, o mundo é contra ele? Não é nada. Ele não fatura nada. Por que esse cara, você já pensou, um cara de 200 hectares ser mais poderoso do que um cara de 1.000? Então, não tem. Então, por que esse aqui vai em cima de princípio? Porque está tudo bom para ele. Porque está tudo legal.
Então, desculpa aí eu ter atrasado, tá? Vou parar meu bicho aqui, viu, Carlota? Agora a bola está com você. 38. Muito bom, muito bom. Ô, Mauro, temos uma pergunta aqui, muito bom. E, na verdade, a gente ficaria aqui mais tempo, né? É que a gente precisa otimizar. Ó, uma pergunta aqui do Arlindo Pacheco. Agradecendo você pela explanação, pela forma prática de como você apresentou esse tema. E o Arlindo coloca, né, que a gente precisa explorar todo o potencial produtivo da época das águas e estar com o gado dentro de casa no final da seca. Então, aí ele pergunta para você quais as ferramentas que a gente tem que fazer para manter esses animais na seca e não perder produtividade nas águas. O que você faz aí frequente? Uma coisa que tem tido muito o sucesso, porque o que faz você ter a quantidade de animais, isso aqui, é a quantidade de comida que você produz. Tá? Então, quanto mais comida você produz, você consegue fazer isso. Aí, respondendo a pergunta do Arlindo, olha lá para você ver. Se você tem uma área de 1.000 hectares, você consegue ser eficiente em 200, fazer toda essa revolução, esses 800, você pode fazer soja. Você não tem a expertise, não conhece, arrenda. E todo sojicultor, ele precisa de fazer, para ser bom para ele precisa de fazer o que eles chamam de palhada. Então, eles precisam de plantar capim, eles plantam capim para matar. Então, esse cara pode te fazer uma parceria e você fazer a silagem desse capim. Entendeu? Então, todo o capim que você faz hoje, para você ter uma ideia, eu estou falando em 4 e às vezes as pessoas assombram. Eu estou hoje com mais de 6. Eu passei a minha seca com mais de 6 cabeças por hectare. E vou falar para vocês, eu ganhei muito mais peso na seca do que nas águas. Por quê? Porque eu tinha silagem, eu tinha tratos. E o que me aconteceu fazendo isso? Eu entrei, comecei a entrar as águas, tá? E aí eu já estou colocando, hoje, eu já não tenho mais animais fechados, tá? Os únicos animais que eu tenho fechado é por uma questão mercadológica. Eu acreditei e apostei que no início de dezembro poderia melhorar o preço, então eu estou conseguindo fazer isso aí. Aí eu estou fazendo isso único e exclusivamente por causa de preço, eu estou segurando. Mas a maior parte dos meus animais já estão a pasto, tá? Com lotações algo em torno de 6 cabeças por hectare. Eu ainda nem comecei a adubar, ainda nem começou a chover, quem sabe o que está na minha região, apenas trovejou e relampeou. Quando troveja e relampeia, meus capins começam a brotar. Não é porque é milagre, todo mundo vai lá e acha. Eu tenho mesmo uma conexão com Deus muito grande, acredito nele demais. Todo dia eu ajoelho e oro e agradeço a ele. Mas não é isso que ele faz mais para mim do que para o outro. Ele faz a mesma coisa para todo mundo que está no meu entorno. O que eu faço é gerenciar, gerir, ter gestão de recursos. E o maior recurso que a gente tem na pecuária é fertilidade, ou na agricultura, quem mexe com terra, o maior recurso que ele tem é fertilidade. Então, aproveitar esse recurso, trabalhar bem esse recurso faz toda a diferença. Espero que eu tenha respondido, Arlindon. Muito bom. Ô, Mauro, e é muito nítido, né, na sua fala, o tanto que o planejamento faz total diferença em todos as atividades, né? O quanto que planejar que você estava contando, né? Como que você vai planejar para você produzir o tanto que você precisa e aproveitar da maneira mais adequada essa época das águas. Ó, eu acho que nessa linha também, deixa eu aproveitar depois se você fala, tem uma pergunta também, você tocou no assunto sobre pesagem, né? Já que você trabalha com números, como que você vai aferir esses números? Tem que pesar os animais. E aí veio uma questão aqui, qual que é a frequência de pesagem que você acha mais adequada? E aí, se você me permite, até aproveitando a presença do professor Matheus aqui, na época do Pecuária Verde, a gente fez uma tese, né, das alunas do ético, do professor Matheus, na sua fazenda, e a gente meio que provou que essa frequência de pesagem, que aquela história de levar o gado para o curral, o gado perde peso, é muito pelo contrário, né? Se a gente tem boas práticas ali nesse manejo, se a gente tem planejamento e se a gente tem gestão e tem uma equipe treinada, a gente consegue levar os animais com bastante frequência no curral e ter ganhos muito positivos, né?
Olha, as pesagens, inclusive eu conversei, queria agradecer a Mariana, porque ela esteve na minha fazenda, foi um prazer enorme receber, e eu comecei a mostrar sobre isso, sobre pesagem, sobre aquilo que a gente estava falando. Então, qual que é a frequência ideal? A maior possível, a maior possível. O que as pessoas não dão valor em pesagem? Você precisa de entender o porquê que as pessoas fazem aquilo. É o seguinte, todo mundo, os tops da galáxia, vai lá, e o que é a pesagem? O boi 1.200, aí ele pega o número do boi e ele fala, estou colocando no programa, tem um programa, tem isso lá. Aí ele deu 350 quilos. Esse aqui é o resultado todo que ele tem na pesagem. Aí, somando aqui tudo, ele vai dar o tanto dos boi que deu, pesei 100 bois, e ali deu, tá, 40 mil quilos. Todo o resultado que ele tem de uma pesagem é isso. Isso é bom? Para ele saber alguma coisa. Mas isso não vale nada. Isso aqui, se ele fizer uma vez por ano, está tudo certo. Ele quer só medir o estoque, o balança uma vez por ano. Isso não mira ele a nada. Agora, quando ele souber, esse boi deu 350 quilos, quanto que ele deu na pesagem passada? Qual foi o ganho de peso dele? Foi 380 gramas. O dos lotes, do 100, quanto que deu? O 100 fecha com 500 gramas. Então, por que, filho de Deus, que você só está dando isso aqui? Aí eu vou pegar, então, não, isso aqui foi porque da última vez, pessoa de barriga cheia, barriga vazia, então pega lá quantos dias que ele está na minha fazenda. Ele tem 200 dias que está lá. Quanto que ele está ganhando nos 200 dias? Não, ele só ganha 350 nos 200 dias. Filho de Deus, então tem alguma coisa. Aí eu vou lá e vejo ele. Chega lá, ele é branquinho, bonitinho, tudo mais bonito. Aí eu vou falar para vocês, se vocês querem comparar a produção em qualquer coisa, e eu comparo isso muito às vezes com a Bíblia, com Deus, é o seguinte: o que você enxerga no boi? É a mesma coisa que a gente enxerga numa pessoa. Você enxerga a estética, a beleza de fora. Completamente diferente de Deus. O que Deus enxerga em você? O seu coração, o seu interior, suas intenções, seus pensamentos, suas ações, é isso que ele enxerga. Daí ele sabe se você é bonito ou feio desse jeito. A gente só consegue enxergar a estética. O que eu enxergo nesse boi? Só a estética. Ele é barbeludo, ele é bonitão, ele é orelhinha de colher, ele é branco, ele é não sei o quê. Ele satisfaz a minha imagem. Só que quem é que enxerga ele por dentro? A balança. A balança vai lá e me mostra que esse boi é isso aqui. Aí você vai chegar para esse boi e vai chamar o professor Matheus Farantes para poder falar. Se todo mundo está ganhando 500, professor, os outros estão ganhando, por que essa criatura? E ele vai estudar e vai te falar, sabe o que é? Não é genética. É comportamento. Esse animal, ele tem medo do outro. Esse animal, ele vai hora de beber, o outro só olha para ele, com a cara feia, já não bebe. Aí você vai dar uma raçãozinha, ele não come, porque ele tem medo. É o comportamento dele. Você só sabe isso se você pesar a criatura de Deus. Porque do resto, você passa a ser um zumbi. Olhar os outros, olhar um boi, olhar uma coisa pela beleza estética. E eu vou falar que isso é tão antigo, não tanto quanto a Bíblia, mas quando o meu pai me falava, ele falava, meu filho, o boi emagrece de dentro para fora. O dia que o seu olhinho der conta de falar, esse boi emagreceu, ele já perdeu de 30 a 40 quilos. E dirá, você está ganhando 350 ou 500. Você não tem olho para isso. Infelizmente, é só a balança. Temos que ir lá comprar a balança, temos que ir lá treinar a pessoa, porque quando você treina as pessoas, só que o que você tem que fazer? Aí é que está a diferença. Eu preciso de chegar para quem trabalha comigo e falar para ele, olha, aprende a pesar. Não é pesar, deu 350. É o que isso aconteceu. E a Mariana teve a condição de ver isso lá em casa. É as minhas pessoas, eles não falam em peso.
Ele não fala em peso, ele fala quanto que ganhou. Pô, e daí a pouco, se foi pouco, ele já fala, não, mas a vida inteira está ganhando tanto. Não, mas você tem tantos dias que está aqui. Isso é nítido na minha fazenda. Então, as pessoas entendem por que faz. E aí, então, nós vamos separar. A Mariana viu lá, separa quem está ganhando pouco. Toda vida que você vai lá, tira aqueles animais que ganham pouco, põe eles sozinhos, eles começam a ganhar muito. Aquilo me impressionou muito, porque toda vida que eu separava quem ganhava pouco, eu ia lá e comprava isso tudo de novo. Pai, mas eu não sou besta demais, então. O que acontece nisso? Aí tem aquilo que eu não vejo. É o comportamento. Eu não consigo saber olhar num boi e achar que o comportamento dele, se ele é ditador, se ele manda, se ele não manda. Eu não consigo saber isso. Quem me informa? A balança. É ela que me fala. É ela que vai me falar os problemas. Então, isso é a maneira que eu tenho de enxergar. Por que ninguém quer pesar? Porque só quer saber a disciplina. Aí, você quer saber só desse dado? Uma vez por ano, é bom demais. Talvez 90% faz uma vez na vida, que é o dia dele vender. Por quê? Só interessa na hora de vender. Sabe para quê? Para ele falar com o frigorífico. Rouba ele, porque me roubou, porque não sei o quê, e ppp. E se você quiser saber por que é isso aí, esse negócio dessa discussão de roubar, de deixar de roubar, eu te mostro naquela apresentação anterior a vulnerabilidade de quem ganha muito pouco. Qualquer coisa que você tirar dele, ele vai ficar doido. Ele mata, ele faz qualquer negócio. Por isso que é essa briga. Acho que respondi, né? Apesar de... Pode fazer o que você quiser. Sim. Tem uma aqui, acho que até que a gente está falando de números, uma pergunta se você considera muito trabalhoso o levantamento desses dados. E tem uma outra que fala que o que você acha das pessoas que não fazem esse monitoramento, mas aí reclamam dos resultados? Então, quem não faz o monitoramento e reclama, ele é o zumbi. Né? Então, a pessoa não sabe para onde ele vai, da onde ele vem, para onde ele vai. Isso sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês. Todo esse problema, tá certo? É na cabeça. Isso está na cabeça das pessoas. Isso, as pessoas que ficam reclamando e falando e tal, e não sabem de nada, é crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. Quem é uma pessoa que tem aqui, que tem o boi, não sabe quantos boi, não sabe quantos hectares, não sabe quanto que produz, não sabe quanto que gasta? Quem esse cara é? Ele não sabe quem é ele, velho. Ele vai passar por você o dia inteiro brigando, a vida inteira brigando. Aí o que ele vai achar? Um culpado para a vida dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que terceirizar isso. Porque você já pensou, falar, rapaz, eu pensei desse jeito, eu sou um vagabundo. Eu sou coisa, Deus me deu tudo. E está lá em Gênesis, ele fala para você. Eu estou falando isso aqui porque eu estava lendo isso aqui para poder falar com vocês, tá? Então, eu estava lendo e olhando, está lá que ele fez a terra, o mar, depois fez os animais no mar, na terra, no ar, para você governar sobre todos esses animais. Então, o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? Eu tenho que governar isso. E o primeiro animal que eu tenho que governar? A mim. Se eu não governo a mim, a quem que eu vou governar, pelo amor de Deus? Então, aí, o que eu faço? Eu espero que a ONG me governe, que é ela que vai liberar isso para mim. Eu espero que o governo vai fazer isso, o fulano vai fazer, e ninguém vai fazer nada disso para mim. Eu tenho que governar a mim mesmo, eu tenho que ir lá e pensar, eu tenho que entender, eu tenho que fazer. E eu adoro esses caras que não fazem nada. Sabe por quê? Porque eu fico estudando por que eles não fazem. Toda vez que eu estudo o que eles não fazem, por que eles não fazem, eu tenho mais certeza que eu tenho que fazer. E aí, esse ganho de peso, isso aqui, eu falei, não é possível, eu preciso de saber por que eles não... Se é bom demais, se eu quiser, por que eles não fazem? Eles não fazem por causa disso, porque só quer esse número aqui. Esse número aqui interessa uma vez só. Sabe quando quer? Quando ele vai vender. Então, por isso que ele só faz isso quando ele vai vender. Desculpa aí que de vez em quando eu dou umas alteradas, mas isso é igual filme de terror.
Não vai acontecer, vai pegar, vai matar, não sei o que, daqui a pouco dá uma acalmada aí, tá, vai todo mundo bem. Então, eu faço isso para manter o povo acordado. E às vezes, Mauro, às vezes para mim, isso aqui está sendo um filme de terror, né? Mauro, a gente está juntando, que tem um punhado de perguntas chegando ainda, mas até pelo horário a gente vai tentar condensar para fazer uma final aqui. Você falou aí do professor Matheus. Primeiro, bom dia. Eu não tinha me apresentado ainda, eu sou a Mariana, presidente da Backhouse. Mauro falou de mim aí durante a conversa. Foi um prazer visitar a Marupiara e ver na prática o que o Mauro faz lá. E você falou aí do professor Matheus. O professor Matheus está acompanhando aqui com a gente. E deixou um comentário aqui, grande Mauro Luz, como sempre, excelente palestra, obrigado. Seus números são incontestáveis e o crescimento do desmatamento também. Então, o que precisamos fazer para promover essa mudança em busca de sustentabilidade? E aí eu vou conectar mais uma do Rafael, que acho que está na mesma linha, para você fazer um fechamento com os dois, que ele pergunta assim, se teve algum momento que você pensou em desistir e o que foi o mais complicado. Eu acho que essas duas dá para você fazer um bem bolado e encerrar. Primeira coisa, desistir nunca. Isso aí nunca não passa pela minha cabeça. Já tive momentos muito difíceis, momentos muito ruins, mas a minha paixão, né, por pecuária, e por isso ela é enorme, ela é que me motiva, que move e que faz tudo, que tem uma força de todo dia eu acordar, por mais coisa que tenha, mas todo dia eu acordo querendo melhorar e todo dia eu procuro dormir melhor do que eu acordei. Como? É fazendo algo na vida das pessoas, não só na minha, mas na vida. Desde quando eu comecei a entender que se eu fizesse bem, se eu fizesse alguma coisa para as pessoas e que se eu usasse a pecuária, aquilo que eu tenho para poder fazer, eu queria, é o que eu quero fazer. Vou falar para você só um instante antes de responder o professor Matheus. Eu queria muito falar para vocês o seguinte: até a semana passada, eu ainda não era definido. Então, o que aconteceu? Eu tinha o maior orgulho em falar que eu tenho pessoas que estão comigo há 25 anos. Eu tenho pessoas que têm há 20 anos. Eu tinha orgulho de falar isso. Hoje eu tenho vergonha de falar isso, sinceramente. Essas pessoas não podem passar mais do que 2, 3 anos comigo. Essas pessoas passando 2 anos comigo, 3 anos comigo, eles têm que ser dono da vida deles. Eles têm que tocar. Eu vou falar para vocês na pesagem. Tá? Eu conheço, são várias as fazendas aqui na nossa região e contrata pessoas para fazer pesagem, para fazer um balanço. Essas pessoas ganham algo em torno de um salário por dia, mais tudo, condição de viagem e tal, para poder ir lá para fazer. Sabe o que esses caras vão lá? Eles vão lá e dão esse resultado aqui para o cara. Você tem X boi com tantos mil. É esse o resultado que o cara dá. O cara que passar 2 anos comigo fazendo isso, o que ele vai sair de lá? Um profissional que ele vai pesar o boi da Mariana, e ele vai falar: Mariana, olha esse boi aqui, no meio de 100, ele só ganhou isso. Olha aqui, eu só tenho tantos bois que só ganharam isso. Então, essa prestação de serviço, para poder abrir a tua cabeça, você vai ficar doida com ele. Porque o que esse cara vai levar para você? Uma solução. E ele vai chegar para você com convicção, com certeza, falar: você separa esse boi, você põe ele num pasto assim, porque você viu isso na minha fazenda, você viu as pessoas que trabalham. O que essas pessoas precisam que trabalham comigo? De identidade forte, deles fazerem. O que vai fortalecer a identidade deles? É a prática e a constância. Então, pratica todo dia, eles vão ter certeza disso. Como eu estou tendo, eles têm também. E o que eu tenho que fazer? Liderar esses caras para poder ir lá e fazer isso. Uma pessoa que trabalha comigo há 12 anos, a Carla conhece, o Ricardo. O cara sabe manejar pasto, entende manejar pasto. Por que esse cara não está indo? Porque todo mundo que eu levo lá na minha fazenda ou em qualquer lugar, e a maior parte das pessoas que estão aqui vão duvidar. Mas 4 cabeças, não tem jeito de eu fazer, porque não dá, eu não tenho gente para fazer isso.
Então, por que o meu Ricardo não está saindo lá, vai lá na fazenda desse cara? Aí ele vai falar, não, você ganha 2 salários lá no Mauro, 2 salários e meio, eu te pago 4 para você ficar aí. Falar, não, eu não quero nada do senhor, eu quero o seguinte, eu quero 10 mil reais ou 10 salários e eu vou passar aqui 30 dias ou 60 dias e vou fazer esses vaqueiros se eu virar um bicho para poder manejar igual eu manejo. E você está lá, e eu estou livre para poder ir para outro, para ganhar mais 10, para ganhar mais 20. O que esse cara, você pode ver, o professor Matheus, fantástico. O professor Moacir, fantástico. Só que o que acontece? Primeiro que eles não têm tempo para poder dedicar a isso. 30 dias, 60 dias, tá certo? Outra coisa são frequências. É isso que a gente tem que saber. Frequência é o quê? É uma linguagem. Tá? Então, se você chega numa fazenda, tem um dono. O dono fala para você só em inglês. O dono vai falar de milhão, de bilhão, de não sei o quê, e que faturei, que vendi, não sei o quê. Quando você vai para o gerente, ele já não entende aquele tanto de milhão. Quando você vai para o vaqueiro, menos ainda. Então, o que acontece? Quando um professor chega, esse professor, a pessoa não consegue nem olhar, porque ela tem crise de identidade. Ela não consegue fazer uma pergunta para o professor Matheus. A maioria é o de 350 gramas. O comportamento dele, aquilo que ele tem na cabeça dele, é bloqueado para ele poder fazer aquilo. Sabe por quê? Quando ele era menino, o pai dele estava lá, chegava o patrão, ele ia dar um pneu, cala a boca, menino, não entra na conversa de gente grande, não sei o quê. Ali já bloqueou ele, já acabou com ele. Ele não tem coragem de perguntar para o professor Matheus falar. Agora chega o Ricardo, o que o Ricardo tem? Baixa lá, tem a mesma frequência dele. Conversa a mesma coisa. E o Ricardo vai falar, eu era assim, eu fiz assim, faz igual eu. Aí, você quer ganhar igual eu? É só você fazer aqui, eu estou caminho assim, você começa a fazer. Então, essas pessoas têm que entender. Elas têm que entender que elas têm como que você faz isso, como que um vaqueiro vai fazer um patrão mudar. Toca no coração dele, sabe como? Serve ele, leva o resultado para ele. O pesador vai lá e leva o resultado para ele, leva uma coisa. Quando você fizer isso, você toca no coração dele. Ele vai te olhar de outra maneira. E, às vezes, né, quem é muito só foca em dinheiro, como é que ele vai te fazer? Vai te recompensar em dinheiro. Vai te pagar. Igual ele vai querer roubar o Ricardo de mim. Por quê? Porque ele pensa que é só dinheiro, que o dinheiro compra tudo. Mas não compra. Então, se eu não consigo tocar o coração desse patrão, eu tenho que tocar o coração das pessoas que fazem a diferença, que fazem a mudança. Esse é o movimento. O movimento é a gente pegar quem quer mudar. E a gente vai mudar a raiz, nós vamos começar a mudar embaixo. É aqui embaixo que faz a transformação. Tá? Então, aí o professor falou sobre... Eu acho que até respondeu aí, professor, viu? Que ele perguntou como é que faz, então, porque é nítido que seus números não se contestam, mas, ao mesmo tempo, o desmatamento também continua crescendo. Então, o que precisa para promover essa mudança para a sustentabilidade? Tá. O que é que precisa mudar? É isso que eu estou fazendo. O problema é meu. O problema, esse problema de desmatamento, ele está afetando a mim. Se eu considero esse cara um insuportável, o que eu tenho que fazer com o insuportável? Larga para lá, toca a tua vida. Então, sabe a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu não compro nada desse cara, eu não me relaciono com esse cara comercialmente. Como pessoa, eu sou obrigado a relacionar, porque Deus mandou falar que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que... Agora, Deus não mandou eu comprar nada dele para eu sobreviver. Você entendeu? Deus não mandou fazer nada disso. Você tem que comprar, você tem que pagar, você tem que fazer nada. Então, sabe qual que é o problema nosso? Terceirizar a culpa, professor Matheus. Então, o que eu acho? Eu acho que é o governo que tem que ir lá e prender ele. Eu acho que é o governo que tem que fazer. Eu fico colocando tudo isso lá. Sabe o que eu faço? Simples. Paro de negociar com esse cara. O frigorífico já fez isso. O frigorífico já parou, sabe por quê? Porque o frigorífico é atacado diretamente.
Agora está chegando, então eu preciso de sair fora, eu não vou comprar dessa pessoa. A hora que ele trabalhar, a hora que ele fizer o produto dele e não achar quem comprar, ele vai correr para falar, rapaz, eu preciso sair desse mundo, eu preciso sair do mundo das drogas, porque isso aí é ilícito, é ilegal. Então, a chave está no movimento. O Mauro sozinho faz muito pouca coisa. Olha lá que eu estou lá fazendo. Porque o que eu quero? Você vê um navio de todo tamanho, o que faz ele mudar o destino dele é muito pequenininho. Então, eu sou aquele pequenininho que estou tentando mudar um navio e carregar de gente em direção, mostrando isso aqui, tirando isso aqui da cartola. Isso aqui não sou eu que faço, é Deus que me ilumina e fala, meu filho, fala isso aqui para o povo lá, para ver se isso acontece. Então, quando eu conto histórias para vocês, falo de Deus, falo da Bíblia, aí ninguém acha, é religioso, virou pastor, virou não sei o quê, está tudo certo. Então, vamos para a matemática. Vamos lá para a matemática? Está aqui. Aqui não precisa ter nada. Aqui você põe os seus dados, você põe os seus números, você põe o que você quiser. E aí você começa a ver onde você está, de que jeito você está. Então, o que eu quero, professor, e que vai fazer a diferença é nós nos separarmos. Todo mundo fica, vou separar o joio do trigo, vou separar. Mas você quer que venha alguém lá e chega lá separar. Você é bonzinho, você é bonitinho, você não, você é feio, você é ruim. Já falei. As pessoas, nós enxergamos, né? A gente vai ver a beleza estética, a beleza de fora. Deus é que enxerga por dentro. Então, eu não consigo, não tem governo, não tem ninguém que vai conseguir separar joio de trigo. Porque ainda mais no Brasil, que tem um jeitinho brasileiro. Aí todo mundo corta cá, corta lá, corta lá. Agora, eu sei quem está fazendo. E aí, o que eu faço? Corto ele da lista dos meus fornecedores. Acabou. Então, tá nisso aí. Se a gente pegar para poder fazer, nós vamos conseguir fazer. Nós vamos conseguir mudar. Pelo menos vai ter, aquele povo daquele movimento lá, aquele povo faz diferente. Aquele povo eu consigo comprar deles, porque eles têm o propósito deles é diferente. Por quê? Porque nós trabalhamos sobre princípio, nós não trabalhamos sobre regra. Seu Mauro, acho que dá para a gente ficar, como ela falou já no começo, que ela já te conhece de outras conversas, palestras e ao vivo, aí dá para a gente conversar o dia inteiro contigo. Nós estamos recebendo aqui tanto no chat quanto no WhatsApp. Matheus, se eu respondi, ele respondeu. Só pergunta para ele, isso é uma preocupação maior. Vamos ver se ele responde aqui, se você respondeu. Mas eu acho que você respondeu muito bem respondido. E eu queria, em nome da Beckenhauser, agradecer demais a sua disponibilidade para essa conversa. Acho que a gente pode marcar outras prosas, sim, até pelo que nós estamos recebendo, nós estamos aqui com o chat, com o WhatsApp, falando, esse cara é demais. E realmente, eu acho que assim, eu considero você um cara visionário na pecuária, você é uma referência, e a gente compactua muito dessa visão sua. A gente é pequenininho, mas se é um pequenininho aqui, outro pequenininho ali, a gente vai juntando, é assim que a gente transforma. Né? E é esse o caminho de futuro que a gente tem que fazer. É o movimento. Nós vamos nos juntar. Nós temos que procurar pessoas da mesma frequência nossa, e a nossa frequência, ela sendo boa, ela fazendo, nós vamos buscar pessoas para isso. Tem muita gente que está nesse meio da insustentabilidade porque não tem a identidade formada. Então, ele está sujeito a ir para aquele mundo lá de ser insuportável, tá? Porque aquele mundo enxerga e mostra muito mais. Tá? E aí ele tem um discurso que ele precisa de gerar emprego, que ele precisa de gerar renda, que ele precisa de gerar não sei o quê, e papapá. Então, esse discurso dele grita muito, fala muito alto. Então, às vezes, só que o nosso movimento, nós precisamos de fazer e trazer esses insustentáveis para a sustentabilidade. Transformar a vida dessas pessoas. E aí eu estou disposto, qual que é o problema que você tem? Eu quero solucionar, eu quero te ajudar, o movimento é para isso. O movimento é para a gente, eu estou usando isso aqui, falando que eu sou intencional, porque eu sei que você está em todo o Brasil, aí em todo o Brasil vai ter uma pessoa me escutando.
10 odiando, mas um escutando, está tudo certo, está tudo bom. E aí, então, isso começa a espalhar, isso começa a fazer. E aí nós vamos para a coisa. Tem problema, tem isso. O problema é que o que tiver, nós vamos resolver. E como nós somos um movimento, tá certo? Nós temos muito mais gente, muito mais cabeças para poder fazer isso. E aí a gente, quem é apaixonado, igual eu sou, você é, o professor Matheus não deve estar aí, mas o professor Moacir também é, por paixão, por amar aquilo, amar o que fazemos e amar as pessoas, nós vamos lá fazer essa pessoa mudar, nós vamos resgatar, seja lá quem for. Ó, o professor Matheus mandou aqui, sim, ótima resposta. Abraços, espero encontrar em breve. Carla, não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas acho que até pelo horário, porque nosso papo que era, já deu 1h40 que nós esticamos, mas acho que tá muito boa a conversa. Tem perguntas que não vai dar para a gente responder todas. Depois a gente manda, de repente você vai fazendo postagem, gente. Quem não tem, nós vamos colocar aí no chat, pode seguir o Mauro Lúcio Marupiar, o Mauro posta bastante coisa lá. Isso. E aproveitar para deixar o convite também que no dia 15, nesse mesmo horário, às 8, nós vamos ter uma outra prosa boa dessa aqui, agora com o professor Matheus Paranhos. E aí também te convido, Mauro, a participar conosco, assistir o professor Matheus, a gente conversar um pouquinho mais. E a gente vai disparar depois para todo mundo que participou aqui o link de transmissão do dia 15 com o professor Matheus. Isso, né, Carla? É isso aí, então. Eu estou colocando aqui no chat, não sei se vai, mas é maurolucio.marupiar, é o Instagram. Eu acho que o Mauro coloca bastante conteúdo e conteúdo relevante do que ele trouxe aqui. Queria agradecer mais uma vez, Mauro, e como é bom a gente escutar pessoas apaixonadas pela atividade que acreditam, né? Que é o que a gente, acho que fomenta e o que a gente quer na mesma frequência que a gente. Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final, e depois a gente disponibiliza a gravação dessa palestra. Obrigada de novo, Mauro. Bom dia, Abraço muito obrigado. grande. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.